dia, pessoal. Vamos comentar essas duas questões que eu coloquei ali nos slides sobre o Enem. Se você ainda não fez as questões, não tentou fazer, é importante que você tente fazer antes de ouvir a explicação, porque assim a explicação vai ficar mais clara para vocês, tá bom? Fica a dica. Então, a primeira questão, as duas questões, na verdade, elas caíram no Enem de 2019. Então, a gente vai estar dando uma explanada sobre esse tipo de questão, para vocês ficarem mais atentos e, se quiserem, reforçar os estudos em relação a esse tipo de material. Vamos ler primeiro a questão, né? Então, a minha primeira dica, quando a gente vai fazer um tipo de questão, principalmente as que envolvem cálculo ou envolvem muitas informações, é que vocês leiam o problema com atenção e destaquem os dados importantes que tem no problema. Então, ao ler o problema, normalmente a gente já vai identificando, e aqui eu vou estar dando uma reforçada quando a gente passar por esses dados, tá bom? O gás hidrogênio, é considerado ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Sempre que a gente tem uma equação química em um problema, essa equação química ela é muito importante, então vale a pena a gente destacar. E aí a reação química de combustão do hidrogênio é 2 mols de gás hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de gás oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de água. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Outra importante informação. Eu estou falando de um cilindro, provavelmente o cilindro usado nesses carros movido a gás hidrogênio. Existem alguns, não muitos ainda, mas existe ou é alguma máquina que usa o hidrogênio como combustível. E aí ele fala que esse cilindro contém 1 kg de hidrogênio, então essa informação é importante. E aí ele fala também que todo esse gás foi queimado, outra informação importante. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Opa, essa aqui é uma informação muito importante, porque aqui ele já está dando a dica de como a gente vai resolver o problema. Está me falando, ó, que na reação química as reações são rompidas e formadas, as ligações químicas. E aí ele me falou que o valor dessas ligações que são rompidas e são formadas estão presentes nesse quadro aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, tá bom? Então agora a gente vai começar a resolver o problema. E para resolver o problema, qual é a minha segunda dica? Analisar a pergunta e organizar os dados encontrados para a gente encontrar as respostas. Os dados dados no problema para a gente encontrar as respostas. Quando a gente foi lendo, a gente já foi destacando as informações importantes, que são essas coloridas. Agora a gente vai organizar as ideias. Então, para resolver uma variação de entalpia, o que a gente precisa? A gente precisa de uma reação balanceada. Nós já temos ela aqui em cima, ó. E das energias das substâncias envolvidas, ou seja, no ΔH já fornecido, ou seja, através de uma tabela com as energias de ligação, para nós calcularmos esse ΔH, que é o caso desse problema. A gente tem a tabela e tem a reação. E aí, para calcular os dados, para calcular essa energia, a gente está baseado nas energias de ligações rompidas e formadas. Para isso, eu sugiro que vocês reescrevam a equação de forma mais detalhada, a mostrar as ligações entre os elementos. Então, como é que ficaria isso? Ó, 2 hidrogênios, 2 gás de hidrogênio, aqui, ó. Então, eu vou ter 2 moléculas onde tem uma ligação hidrogênio-hidrogênio. Vão reagir com uma molécula, onde a gente vai ter ligação oxigênio com oxigênio, só que aí a gente pensa numa ligação dupla entre os dois, que aqui, inclusive, já foi dado, já está orientando como é que tem que ser feito a tabelinha. E aí, quando a gente pensa na molécula de água, a gente tem que pensar H2O. Opa, então eu vou ter uma ligação, vou ter 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Como equação balanceada, eu tenho uma reação entre 2 hidrogênios com um oxigênio formando 2 águas, esses coeficientes estequiométricos vão interferir no nosso cálculo da entalpia. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que considerar eles no cálculo da entalpia aqui, ó. Então, aqui, ó, qual é a energia entre hidrogênio e hidrogênio, da ligação entre hidrogênio e hidrogênio? 437, eu consultei aqui na tabelinha. Só que quantos hidrogênios estão reagindo? 2, então eu vou ter 2 vezes essa energia. Depois, qual é a energia oxigênio-oxigênio, ligação dupla? 497 kJ. Quantos oxigênios estão reagindo? 1. O que está acontecendo aqui? Ó? Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles estão no
eles estão nos reagentes. Então, a gente tem que prestar atenção. Nos reagentes, as ligações vão ser rompidas. E aí, nesse caso, a gente considera esse lado como sendo um lado endotérmico. Por isso, o sinal positivo para esses dois valores. Já a ligação entre oxigênio e hidrogênio formando a água vão ser ligações que são formadas. Então, nesse caso aqui, as ligações formadas, a gente considera o processo como exotérmico, por isso o sinal negativo, tá bom? E aí, ó, quando a gente coloca isso numa equação, a gente vai ter 2 vezes 437, que são as ligações que formam o hidrogênio, mais 1 vez 494, que é a ligação do oxigênio, menos 2 vezes 463, que é a ligação da água. Por que eu coloquei esse 2 aqui, ó? Porque para formar água, eu tenho 2 vezes uma ligação entre oxigênio e hidrogênio. E quantas águas que são formadas? 2. Então, 2 vezes o valor das ligações, vezes 2 por causa da quantidade estequiométrica da água que é formada. E esse sinal negativo aqui é porque elas estão a água é uma substância que está no lado dos produtos. E aí, quem está no lado dos produtos sempre vem com sinal negativo, quem está no lado dos reagentes sempre com sinal positivo. Nesse tipo de questão que envolve energia de ligação, a gente não faz a diferença entre produtos e reagentes, mas sim a gente faz a soma geral das energias que formam as moléculas. E aí, quando a gente faz essa soma, a gente vai ver nos produtos o sinal negativo, nos reagentes o sinal positivo. Por isso que a gente não precisa considerar a diferença, tá bom? E aí, quando a gente resolve essa conta, nós vamos ter que a energia produzida por 2 mols de hidrogênio, na combustão de 2 mols de hidrogênio, é de menos 484 kJ, ou seja, é uma reação exotérmica. Mas a gente já viu que toda reação de combustão é exotérmica, porque a gente precisa dessa energia produzida para estar fazendo outra atividade, né? Mas aí vocês vão falar, acabou aqui, professora? Não, não acabou aqui. Por que não acabou aqui? Porque esse cálculo é para 2 mols de hidrogênio, ou seja, para 4 gramas. Agora a gente tem que saber quanto que é para um cilindro, que foi o que foi pedido aqui, ó, variação de entalpia no hidrogênio contido em um cilindro. Então, vamos continuar. Aí, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retomar a pergunta da questão e perceber que não está sendo pedido a entalpia de combustão de 2 mols de hidrogênio, mas sim de 1 quilograma. Então, como que a gente vai para fazer agora? A gente precisa recorrer aos cálculos estequiométricos. Para recorrer aos cálculos estequiométricos, a gente tem que olhar a variação de entalpia, né? A gente tem que recorrer aos dados do problema, aos dados do problema. Então, o que o problema me deu como os dados? As massas molares de cada reagente. E aí ele falou que a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas. Só que quantos gases hidrogênios que reagiram? 2. Então, na verdade, eu vou ter reagindo para formar 484 kJ de energia, 4 gramas, porque é 2 vezes 2. Então, vamos fazer o problema, ó. Como que vai ficar essa reação? 4 gramas de hidrogênio produzem menos 487 kJ. Mas eu estou falando de 1.000 gramas, que é o que tem contido no cilindro. Então, 1.000 gramas vai produzir quanto de energia? Só fazer uma regrinha de 3 direta, né? Então, 1.000 vezes menos 484, 4 vezes x. Então, 1.000 vezes menos 484 divididos por 4. Que a gente vai ter uma resposta igual a x igual a menos 121.000 kJ de energia produzida por cilindro, que é a alternativa B do problema, dessa questão de 2019 do Enem. Vamos para o segundo caso? Então, a segunda questão também envolve entalpia. E aí, agora, essa entalpia envolvida vai ser relacionada agora a um cálculo estequiométrico. É um pouco mais simples, mas a gente também tem que prestar atenção. Da mesma forma, ler o problema e destacar o que foi os dados importantes. Então, vamos lá. O etanol é um combustível renovável, obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Combustível fóssil são os combustíveis provenientes do petróleo. A gente vai falar um pouquinho melhor disso quando nós estivermos estudando química orgânica.
O etanol tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. E aí eu tenho que lembrar, opa, a densidade é o quê? É quando ele me fala o volume, a massa ocupada por um determinado volume. Normalmente a gente usa esse dado para converter massa, unidade de massa, para unidade de volume. A gente para conversão de unidade de medida. Massa do etanol é 46 gramas, massa molar, por mol. E o calor de combustão, opa, informação importante, é de aproximadamente 1.300 kJ por mol. Calor de combustão sempre negativo porque é energia liberada. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro. Ou seja, o que é isso? É o carro percorrer uma distância de 20 km, que é uma distância significativa. Normalmente, um carro mais econômico percorre 13 quilômetros por cada litro de combustível, né? Então, quando a gente tiver esse tipo de carro, é um valor a ser investido, principalmente pelo combustível do jeito que ele está, com esse preço que ele está hoje. Em rodovias, que aí não é dentro da cidade, né? Da cidade o consumo normalmente é maior porque a gente para muito, para em sinal, a velocidade é menor. Nas rodovias, a gente percorre uma distância maior porque o carro ele funciona numa constante. Isso é em prol da diminuição da emissão de poluentes, do gases poluentes atmosféricos, também é em prol da economia de valor, né? O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool, percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de. Então, isso daqui que está destacado é a pergunta. Por que eu tenho que saber? Eu tenho que pegar os dados desse problema que foi me dado aqui, que está destacado, e calcular qual é a energia consumida por um veículo que vai ser movido a álcool e percorrer uma distância de 400 km. E aí a gente vai ter que pensar, meu Deus, professora, o que eu faço? Eu não sei. Eu acredito que precise da reação de combustão do etanol, mas eu não sei qual é a reação de combustão. Então, vamos à dica, ó. Seguindo a dica de analisar o enunciado da questão, percebe-se que é fundamental para a resolução da questão usar a equação de combustão do etanol com a variação de entalpia. Então, ele me deu algumas informações. Toda vez que a gente tem que pensar em reação de combustão, eu tenho que fazer o quê, ó? Então, assim, eu vou dar a fórmula para vocês do etanol. Ah, professora, mas eu não vou saber fazer a fórmula do etanol? Vai sim. Quando a gente for estudar química orgânica, a gente vai ver que o nome etanol, ele te dá indícios de como fazer uma fórmula. Como termina em ol é uma função álcool, et indica que tem 2 carbonos, então a gente vai aprender isso lá na frente. Então, a fórmula do etanol é essa daqui, C2H6O. E aí nós temos que lembrar que as reações de combustão são aquelas que acontecem entre o combustível, que no caso é o etanol, com um gás oxigênio. Toda vez é uma reação entre um combustível com gás oxigênio. Na questão anterior, o combustível é o hidrogênio. Aqui o combustível é o etanol. E aí, no caso de combustíveis que têm carbono e hidrogênio nas suas fórmulas, os produtos para essa reação são sempre gás carbônico, que é o CO2, e a água, que é o H2O. Então, dessa forma, como seria a reação de combustão para essa equação? Então, ó, para esse processo químico, desculpa. A equação de combustão é o etanol reagindo com 3 moléculas de oxigênio, que eu já fiz a equação balanceada, tá bom? Produzindo 2 de gás carbônico, porque eu tenho 2 carbonos aqui, ó. Então, eu tenho que ter 2 carbonos do lado de cá também. Então, 2 de gás carbônico e 3 de água. Por que 3 de água, ó? Cada água tem 2 hidrogênios, eu tenho 6 no etanol, então eu vou precisar de 3 águas. Aí, no final, quando eu fui fazer essa reação, eu só consertei o oxigênio aqui. Esse processo aqui, ele me fala o quê? Que para ser liberado, para ser, ó, a combustão do etanol é de aproximadamente 1.300 kJ por mol. Ok, eu tenho 1 mol de etanol, então essa reação vai liberar uma energia de menos 1.300 kJ. Com a equação balanceada em mãos, o que a gente tem que ver? Os dados que eu tenho no problema e o que eu preciso encontrar. Então, vamos aqui, ó. Quando analisamos os dados do problema, percebemos que foi fornecida a densidade do álcool. Lembra que eu reforcei aqui quando eu estava lendo?
e a massa molar para que pudéssemos fazer a conversão de unidade de medida do etanol de grama para litro. Então, para isso, o que a gente deve fazer? Uma simples regra de 3, sabendo que 1 centímetro de... e aí é uma questão de matemática, a gente aprende já desde o fundamental. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por que a gente está fazendo isso? Porque ele me deu o rendimento aqui, ó, em quilômetros por litro. Então, eu vou ter que fazer essa conversão. E aí, o que a gente faz? 0,8 gramas de etanol é a massa de 1 ml de etanol. Se eu estou falando de 1 mol de etanol, esse 1 mol pesa quanto? Foi me dado aqui também, 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol vai equivaler a quantos? Equivaler a X. Qual vai ser esse valor de X? 57,5 ml. Então, se eu estiver falando de 1 mol de etanol, eu estou falando de um volume de 57,5 ml. Mas a reação aconteceu para 1 mol? Não, ela não aconteceu para 1 mol. Ela aconteceu para um volume de etanol para percorrer 20 quilômetros. Então, o que a gente vai ter que fazer? Outra continha. Então, o problema solicita a energia consumida no percurso de 400 quilômetros e nos diz que cada litro de combustível percorre 20 quilômetros. Então, o que eu fiz aqui? Opa, ele vai percorrer 40 quilômetros e ele me falou que 1 litro percorre 20. Então, eu fiz o quê? Dividi 400 por 20 para descobrir quantos litros eu vou precisar. Quando a gente divide 400 por 20, a gente vai ver que nós vamos precisar de 20 litros de etanol para percorrer essa distância aqui total de 400 quilômetros, dentro desse rendimento que foi passado aqui, de 20 quilogramas por litro. E aí, o que a gente faz? Opa, 20 litros equivale a quantos ml? Só multiplicar por 1.000. Então, 20.000 ml para percorrer os 400 quilômetros. Dessa forma, mais uma regrinha de 3 e a gente já encontra a resposta. 1 mol de etanol, que é 57,5 quilômetros, libera, quando queimado, uma energia de menos 1.300 quilojoules. Só que eu não estou falando de mol, não estou falando então de 57,5 ml, eu estou falando de um volume para percorrer 400 quilômetros. Então, eu estou falando de um volume de etanol de 20.000 ml. E aí, esses 20.000 ml vão liberar quanto de energia? Só fazer a regrinha de 3. 57,5 ml, que é o volume de 1 mol, libera 1.300. 20.000 ml vai liberar Y. Por que Y? Porque a gente usou X ali em cima já nesse problema. Então, é bom a gente mudar. Y vai ser igual a menos 452 kJ. Só fazer aquela regrinha de 3, né? Multiplicar cruzado. E aí, a gente encontra esse valor aqui. Ou seja, a alternativa B também para essa questão. E aí você deve estar falando assim, nossa, professora, são questões muito complexas, são questões que envolvem mais de um conceito só. As questões do Enem não são questões simples, são questões mais complexas. Por isso, toda questão, toda matéria que envolve maior complexidade, como química, física, matemática, que são as mais complexas, que envolvem cálculo, envolvem interpretação, matemática, é importante que a gente faça bastante exercício para reforçar e fixar esses conceitos na nossa mente, porque aí a gente, quando visualiza o problema, a gente já tem uma ideia de como vai resolver. Isso a gente só consegue com a prática, tá bom? Bons estudos, eu espero que vocês tenham entendido legal o que a gente quis passar para vocês, tá? Beijinho!